Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente nessa noite. Meus irmãos, da última vez que eu estive aqui presente, por incrível que pareça, eu também falei sobre presbíteros. Nessa noite, nós vamos dar continuidade na nossa exposição no livro de Timóteo. Leremos o capítulo 5, a partir do verso 15. Aliás, 17, perdão. A partir do verso 17 ao versículo 25. 1 Timóteo. Fica após Tessalonicenses. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, leremos dos versículos 17 ao 25. Eu farei essa leitura e os irmãos acompanham. Todos encontraram? Guardar o João Davi encontrar. Encontrou? Pronto. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Soberano Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, te pedindo ao Pai perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra revelada, Senhor Deus. Nos ilumina, Senhor, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu falei, da última vez que eu estive aqui nesse púlpito pregando no curso de doutrina, nós falamos a respeito dos presbíteros, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Nós falamos de maneira mais específica sobre as qualidades que um presbítero deve ter. Dando continuidade, o reverendo Manassés, ele também falou sobre a apostasia dos últimos dias, ele falou a respeito de fidelidade, e também exortou a respeito das irmãs, tanto as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas, quanto as jovens, né? E uma das coisas que ficou bastante clara, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, é a importância dos estudos. A principal diferença entre um presbítero e um diácono e os crentes comuns é que só é exigido dos presbíteros o domínio a respeito da palavra e a capacidade de transmitir esse ensino. É isso que diferencia basicamente de uma qualificação de um presbítero para os demais membros, porque todas as outras qualificações elas são comuns a todos os membros. Apenas essa que é exclusiva dos presbíteros. Quando o pastor também ensinou a respeito das viúvas mais velhas, fica entendido que elas também têm o dever de instruir as mais moças. E que aquelas que se desviaram do seu caminho foi porque elas admitiram um novo mestre para elas, a não ser Cristo. Então elas passaram a seguir falsas doutrinas, falsos caminhos. E uma coisa muito interessante é que se a gente olha lá no capítulo 3, versículo 3,
Diz assim, ó, vou voltar e ler o versículo 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis porquanto os conhecem plenamente a verdade. Aí a gente sabe que esse texto deve ser aplicado para as nossas vidas no nosso dia de hoje, né? Aí a gente entende até que a palavra de Deus ela nunca envelhece. Mas, em que pese nós sejamos beneficiados a respeito do estudo da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele tinha um leitor primário, aqueles primeiros que iriam ler essa mensagem. No caso, o interlocutor do apóstolo Paulo é Timóteo, mas essa carta ela não deveria ficar com Timóteo, pelo contrário, ela deveria ser lida diante da igreja. Por quê? Porque a comunidade em que Timóteo estava inserido, ela também estava sendo atacada por falsos mestres. Por isso que é importante diferenciar as qualificações de um verdadeiro presbítero, para que quando eles olhem para um falso mestre, eles reconheçam que aquele mestre não é um verdadeiro mestre, mas que é um corrompido, um falso profeta. Então, e que falsa doutrina era essa que estava permeando a igreja de Éfeso? Era o ascetismo. O ascetismo, ele é uma ideia de que é possível você alcançar um padrão moral se abstendo de certos prazeres. Por exemplo, a bebida. Por isso que mais na frente o apóstolo Paulo vai falar a respeito de que o Timóteo deveria tomar vinho e não ficar somente na água. Mas vamos voltar aqui à leitura do versículo 17. Assim diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra no ensino. Se a gente prestar bem atenção, eles usam aqui dois termos: presidem e se afadigam na palavra e no ensino. Aqui é a base para que aqui na igreja presbiteriana a gente adote dois tipos de presbíteros: o presbítero docente, que é aquele que vai ensinar, e o presbítero que governa, o que preside. É claro que o presbítero que governa, ele também deve estar apto a manusear bem a palavra de Deus, ou seja, ele também deve estudar a palavra. Só que a atividade principal dele no meio da comunidade não é o ensino, mas o governo. É visitar os necessitados, é visitar aquelas pessoas que estão enfermas, é orar por essas mesmas pessoas, cuidar das viúvas. Esses cuidados administrativos, eles são designados principalmente ao presbítero que governa, mas ele também deve estar apto a ensinar. Do mesmo jeito, o presbítero docente, ele também vai cuidar das viúvas, dos necessitados, mas essa não vai ser a sua atividade principal. A sua atividade principal é se afadigar na palavra e no ensino. Essa palavra, se afadigar, no original, ela transmite a ideia de cansaço. Ele vai estudar tanto a palavra que ele vai ficar cansado, que ele não vai conseguir fazer outra coisa. Então, é por isso a importância de ter essa pessoa que vai ensinar a comunidade, que ela vai se afadigar, porque ele vai ter ao lado dele aqueles outros presbíteros que vão dar o suporte para a comunidade enquanto ele está estudando. O interessante é que, quando ele fala de dobrados honorários, essa palavra honorário, ela é relativo à honra. Ela vem do latim honorários. E no original, no grego, esse vocábulo, ele transmite a ideia de um valor monetário. Por isso que nas igrejas presbiterianas, os pastores, os oficiais, eles têm direito a receber a esmola, né? A prebenda pastoral. Então, por quê? Porque é digno. É uma forma de honrar estes homens
principalmente aqueles que se afadigam no estudo da palavra. Mas isso não surge a partir do nada. Se a gente for olhar no Antigo Testamento, a gente vê que essa forma de governo de presbíteros, presbíteros significa anciãos, ela já era presente desde o Antigo Testamento. Eu posso citar aqui algumas passagens para depois vocês conferirem. Vai aparecer lá em Êxodo, é só encontrar aqui a passagem. Não vou achar não. Mas ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vê, quando Davi ele vai fazer o seu governo, ele também se rodeia de anciãos que formam o seu conselho. Quando a gente olha também para Moisés, lá quando ele chama 70 anciãos para estarem ao seu lado, para serem juízes, para governar a cidade. Quando Ruth, no livro de Ruth, Boaz, ele vai atrás daquela pessoa que deveria ser o resgatador de Ruth, eles vai à porta da cidade onde estão os anciãos e lá ele conversa com eles. Então, todo esse sistema de anciãos que formam um conselho, ele já existe desde o Antigo Testamento. E como nós acreditamos em uma continuidade pactual, ou seja, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento, ele deve continuar no Novo Testamento, só que administrado de uma forma um pouco diferente, porque antes era para o governo tanto sacerdotal, que também era desse jeito, mas também no governo governo comum, governo secular, né? E aqui não, aqui é principalmente dentro da igreja, né? A gente também pode fazer uma analogia ao serviço dos sacerdotes levíticos, dos levitas. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas deveriam se dedicar de maneira exclusiva ao serviço cultico no templo, ou anteriormente no tabernáculo. Então, de modo que elas não poderiam cultivar, não poderiam ter terras. Então, como elas poderiam se sustentar? Por isso cabia às outras tribos entregar ofertas e bens para que essas pessoas pudessem se manter. Então, a gente faz essa analogia, tanto para a questão do custeio com os nossos presbíteros docentes, quanto para enviar seminaristas e tal, que também devem ser mantidos e sustentados por meio da igreja, porque eles estão se afadigando no estudo da palavra, e isso é uma ordenança, tanto aqui no Novo Testamento, como é algo que a gente já vê de maneira inicial no Antigo Testamento. Quando a gente vai lá para o versículo 18, a gente vai entender alguns outros princípios. Pois a Escritura declara: não abordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O que é que ele quer dizer com isso no versículo 18? Daqui a gente consegue tirar duas lições. A primeira lição é que a Bíblia é a nossa única fonte autoritativa. Quando ele fala isso, pois a Escritura declara. Então, a fonte dele não é a tradição, a fonte dele não é o que eles chamam lá de... esqueci agora o nome. Que é a tradição deles compilada no livro. Não é isso. A fonte deles é a Escritura, pois a Escritura declara. E aí ele recorre ao livro de Deuteronômio, que fala isso. Não abordasses o boi quando pisa o trigo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando o boi está pisando o trigo, ele tem o direito de comer aquelas sementes que ele mesmo está pisando. Ou seja, se até o boi pode comer aquilo que ele por aquilo que ele está trabalhando, do mesmo modo, os presbíteros também têm direito a receber pelo ofício que eles estão fazendo. A segunda lição que a gente tira disso aqui é porque ele vai repetir uma frase que foi dita por Jesus no Evangelho de Lucas. O trabalhador é digno do seu salário. O que é que a gente entende? Qual é o ensino que a gente tira a partir daqui?
é que, desde aquela época, os escritos neotestamentários, os evangelhos, já eram reconhecidos como escritura naquele período. Porque muita gente pode dizer assim, principalmente os descrentes, porque foi feito por mãos humanas, isso não foi inspirado por Deus, isso não é escritura, isso foi Paulo que escreveu, isso foi Lucas. Mas a gente vê que a partir daqui, desse versículo, que as comunidades messiânicas daquele momento já reconheciam aquele texto como um texto sagrado, um texto inspirado por Deus. No versículo 19, ele vai dizer assim, só um instante. No versículo 19 vai dizer assim, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Os membros da comunidade messiânica, ou seja, os membros da igreja, são membros santos. E não deve ser aceito denúncias contra essas pessoas pelo simples fato pelo calor da emoção. Alguém, eu sofri isso, eu vou denunciar vou denunciar essa agressão para a igreja. Não, eles são membros santos. Você não sabe se aquela pessoa, se ela queria de fato lhe ofender. Então, por isso que lá em Mateus 18, a gente vai ver como é que funciona a disciplina cristã. Ela é algo que vai ser acontecendo de maneira progressiva. E lá já se recomenda o uso de 2 ou 3. Se para um membro comum você já tem que ter este cuidado, quanto mais aos presbíteros, que são dignos de honra dobrada. Então, tem que ter muito cuidado ao se oferecer uma denúncia contra um presbítero. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essas pessoas não são infalíveis. Ou seja, ao mesmo tempo que eles devem ter honra dobrada, isso não pode se tornar uma idolatria. Aqueles homens, eles não são inerrantes. Eles também são passíveis de erro. Então, quando necessário, aí sim você deve levar 2 ou 3 testemunhas para que a sua denúncia ela seja aceita. E isso fica mais evidente no versículo 20, porque a partir do versículo 20 ele vai tratar daqueles que realmente praticam pecado. Então, primeiramente, deve-se respeitar os nossos presbíteros, mas eles também não são inerrantes, eles não são perfeitos. Mas tem que ter o cuidado, tanto para você não cair num sistema de encobrir pecados. Porque ele é um presbítero, ele pecou, nós vamos acobertar isso para que a igreja não seja escandalizada. Não, isso igualmente é pecado. A gente vai ver isso agora no versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. O que é que ele quer dizer com isso? Primeiramente, vivem no pecado. Quando ele fala vivem no pecado, é uma prática reiterada. Ele está pecando constantemente naquela situação. E aí ele não se arrepende, e por isso ele deve ser repreendido de maneira pública. Isso e também quando a gente vê isso, ou eles traíram a confiança da igreja. Como eu falei, isso aqui, esse texto ele deve ser lido dentro de um contexto. Os primeiros leitores eram quem? Era a comunidade de Éfeso, onde Timóteo estava inserido. Então, possivelmente, alguns daqueles presbíteros caíram em pecado e estavam ensinando doutrinas demoníacas, como exemplo o ascetismo. E por isso, deveria ter esse cuidado ao aceitar a disciplina com relação aos presbíteros, mas também não deveria ser encoberto aqueles que realmente pecaram. Outra coisa que a gente entende é que a denúncia ela precisa ser pública, eles precisam ser repreendidos em público para gerar temor. Quem são esses demais que aparecem no versículo? Pode ser um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo.
Primeiro, outros presbíteros. Outros presbíteros têm de presenciar isso para que gere temor neles, para que eles não caiam na mesma prática pecaminosa. Ou pode ser a igreja, já que ele fala que deveria ser repreendido em público. Ou ainda, tanto presbíteros quanto o resto da comunidade judaica, da comunidade messiânica. Eu, particularmente, tenho essa interpretação, que deveria ser repreendido tanto na presença de outros presbíteros, quanto na presença dos demais membros da igreja. Versículo 21. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nem nada fazendo com parcialidade. Quando ele fala assim, conjuro-te diante de Deus e Jesus Cristo e os anjos eleitos, aqui ele está querendo construir um cenário solene. Então ele fala em um tom solene, como se ele se estivesse se apresentando ao salão real do grande rei, do nosso Deus. É como se ele estivesse adentrando, Deus estivesse assentado em seu trono, ao lado dele, à destra, Jesus Cristo, e ao redor deles, os anjos eleitos. Por que ele quer construir esse cenário? Primeiro, para dar um tom solene, um tom respeitoso àquilo que ele está falando, mas também um tom de juízo. Um rei que está punindo aqueles seus servos que pecaram diante dele. Então ele constrói todo esse cenário para demonstrar essa solenidade e apontando também para o juízo final, porque os anjos serão testemunha desse grande juízo que vai acontecer. E aí ele fala a respeito de que para guardar esses conselhos e sem fazer acepção de pessoa, né? Não agir de maneira parcial, mas que ele tivesse cuidado ao julgar o que estava acontecendo e sempre manter em mente aqueles conselhos que o apóstolo Paulo estava dando para ele. Isso também deve ser aplicado às nossas vidas. E aí ele completa ao dizer isso. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. O que é que a gente entende a respeito disso? Como eu falei, possivelmente ele estava aplicando isso aqui ao contexto da igreja, em que falsos mestres ascenderam ao poder. Se esses falsos mestres agora serão retirados da sua posição, o que é que acontece? Outros precisam ser ascendidos à posição de presbíteros, para que a igreja continue com uma liderança, um conselho fiel. Afinal, o governo da igreja ele não deve ser isolado, mas ele deve ser formado por um concílio, vários membros, um colegiado. Então, se uma parte caiu, outros precisam tomar o lugar. Então, como é que vai ser escolhida essas pessoas que vão substituir essas pessoas que foram destituídas do seu ofício? Aí, para isso, a gente precisa olhar para as características de um presbítero. Então, vamos retornar ao capítulo 3. Nós leremos do versículo 1 ao 6. Ou melhor, ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Aqui, quando ele fala uma só mulher, ele está falando a respeito de fidelidade, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, um novo convertido, para não suceder
que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, essas são as características de um presbítero. Então, quando for escolher novos presbíteros, você deve olhar para essas qualificações. Outra coisa que ele vai falar a respeito de não ficar de não agir de maneira precipitada, é porque quando você age de maneira precipitada na escolha de presbíteros, se você escolher um presbítero que não é digno, você estará sendo partícipe, ou seja, participando do pecado que ele cometeu. Por isso, quando a gente for fazer a nossa votação para escolha de presbíteros, é preciso ter um cuidado, é preciso conhecer o testemunho destas pessoas, é preciso saber como é que essa pessoa ela é reconhecida não só dentro da comunidade, não só dentro da igreja, mas também como ela é reconhecida pelos de fora. Então a gente tem que ter muito cuidado. 22. A ninguém impõe explicitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, uma forma de permanecermos puros é justamente avaliando muito bem aqueles que serão escolhidos para os papéis de oficiais. Versículo 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Daqui a gente também vai tirar duas lições. A primeira, parece que ele está falando nada com nada. Ele faz aqui uma digressão, ou seja, ele está falando de alguma coisa, aí parece que ele se lembra de outra que nada tem a ver com o assunto, aí ele fala e depois retorna para o argumento inicial. Só que, dentro do contexto, é justamente aqueles falsos mestres, daquela falsa doutrina ascetismo, que era uma filosofia, era uma maneira de pensar e que poderia se atingir um padrão moral através da abstenção de certos prazeres. Então, as pessoas elas não tomavam vinho porque achavam que por elas não tomarem vinho, elas eram moralmente superiores àquelas outras que tomavam. Então, quando o apóstolo Paulo ele faz essa digressão, ele não está tirando isso do nada, mas ele está falando dentro do contexto, para que tanto Timóteo quanto os membros da comunidade saibam a importância de que o vinho não é pecado você tomar. Mas também é bom ter consciência que aqueles que são dados ao vinho, ou seja, aqueles que se embebedam, estão incapacitados para exercer o ofício, o ministério pastoral. Então, não só o ofício do ministério pastoral, mas os beberrões não herdarão o reino dos céus. Então, não é pecado você tomar um vinho, aproveitar, mas você não pode se embebedar, você não pode perder a sua consciência exato, não pode exceder não somente ao vinho, mas tudo ele é lícito desde que seja aplicado conforme a Escritura Sagrada. Oi. Pode falar, meu. A gente tem também uma forma de complementar também, porque nós vemos nos nossos dias pessoas que usam o seu tempo para sempre correr atrás do extraordinário, né? E o próprio apóstolo ele está dando aí uma receita bem caseira, né? Misturar um pouco de vinho com a água que ele toma periodicamente. Ele dá a justificativa por causa das suas frequentes enfermidades estomacais, né? Então, o apóstolo Paulo foi um homem que orou por pessoas curadas, tinha curar, né? Mas aquilo estava ligado à vontade de Deus. Então, hoje em dia as pessoas usam 100% do seu tempo, às vezes até. Eu vi muito isso quando frequentavam outras igrejas. Pessoas que estavam em busca sempre do extraordinário,
esquecendo-se que Deus, através de homens notórios na sua palavra, né, como o apóstolo Paulo, trabalha de forma ordinária. Né? Perfeito. Perfeito, meu irmão. Era exatamente essa a segunda lição que a gente tinha tirado do texto. Deus ele opera tanto no extraordinário como no comum. Então, quando o irmão Ítalo falou a respeito disso, de que quando ele dá essa receita caseira, né, de tomar um pouco de vinho para resolver os problemas, era justamente isso, que Deus ele opera tanto no extraordinário quanto no comum. Então, às vezes as pessoas elas podem pensar assim: eu não vou seguir o conselho do médico, eu não vou fazer o uso daquele medicamento. Por quê? Porque eu tenho fé que Deus vai me curar. Meu irmão, eu sinto muito de dizer, mas esse seu pensamento é um pensamento pecaminoso. Por quê? Porque Deus ele opera no extraordinário, também opera no comum. Então, se o seu médico falou para você tomar isso, a sua negativa não é um sinal de fé, mas é um sinal de que o seu coração está pecaminoso, ou pelo menos está indo no caminho errado. Pode lhe faltar o conhecimento adequado a respeito da sua própria fé. Outra situação que a gente vê aqui no versículo 23, ele fala assim, ó, versículo 24. Nós vamos no 24 e o 25 porque eles estão duplamente relacionados. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Como é que a gente pode compreender esses dois versículos de maneira mais clara? Para vocês terem ideia como é que Deus é maravilhoso. Eu não conversei com o irmão Ítalo, ele não sabia, aliás, eu não sabia o texto que ele ia trazer aqui na liturgia, mas o texto que ele trouxe na liturgia explica de maneira muito mais clara esses dois versículos. Irmão Ítalo, por favor, você pode dizer Lucas o quê? Aquela passagem que você leu? Lucas 6, vou abrir aqui. Quarenta e três ao 45. Pronto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tirou o bem, e o mal, do mau tesouro, tirou o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essas duas passagens, tanto a de Timóteo quanto a de Lucas, elas estão falando a respeito do testemunho. Nós não sondamos o coração de ninguém, mas nós podemos ficar atentos às práticas das pessoas, como ela age na sua vida, que testemunho ela dá. Por quê? Porque as obras, sejam as boas ou sejam as más, com o tempo elas se manifestam. Ninguém consegue esconder a sua própria natureza por muito tempo. Então, quando você deve ficar atento ao testemunho que aquela pessoa dá. E com base nesse testemunho, então, escolher aqueles que irão nos liderar, os presbíteros. E é isso, meus irmãos. O texto de hoje eu tentei fazer um pouco mais rápido, mas de uma forma que desse para todos compreenderem. Nós devemos aplicar isso à nossa vida, não somente nas escolhas de futuros presbíteros, mas também para que nós tenhamos a consciência de colaborar, de honrar estes grandes homens que se afadigam no estudo da palavra e também no que ajudam no governo da igreja. Por quê?
governar a igreja não é fácil. Então, esses dois tipos de presbítero, tanto os docentes quanto os que governam, eles são dignos de honra dobrada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Cuxidãozinho chororó. Falar